A semana eleitoral, ou pré-eleitoral de Santos, foi movimentada. A gente já tinha a desistência, há um tempo atrás, do candidato mais pontuado, que pontuava mais nas pesquisas, o deputado Kenny Mendes. Nessa semana, a segunda candidata mais pontuada, Rosana Vale, também desistiu para apoiar o candidato do prefeito Paulo Alexandre. O deputado estadual Paulo Corrêa também. Aí o que aconteceu? Uma vereadora, Audrey Cleis, que é professora, jornalista, ela se apresentou para o partido dela como progressista, né? Como candidata. O partido falou, não, nós não queremos, não. Nós não vamos apresentar candidato. Tem muito... Vai ser por WO? Pois é. Eu vou puxar o que o Mourão disse aqui no dia que nós fizemos o programa com ele, quando o Kennedy desistiu. Eu falei, ele desistiu da candidatura porque ele nunca foi candidato. Exatamente. Paulo Corrêa nunca foi candidato, ele quer boquinha. Ele é o rei da boquinha. A Rosana Vale foi a única que foi inteligente, se colocou de uma forma bastante precisa, em nenhum momento disse que seria candidata. E realmente disse, eu fui eleita para ser deputada, acho que estou fazendo um bom trabalho e vou continuar. Ela agiu como a gente espera que qualquer político deveria agir. Bacana. Ela foi... Eu tenho me tornado um admirador do trabalho da Rosana, justamente por causa disso. Ela foi cirúrgica, ela falou, fui eleita para isso e vou cumprir meu mandato até o fim. Agora, essa da Audrey Cleis, ela foi contra o Kenny ter desistido, por uma questão de a vereadora é cria do governo Paulo Alexandre Barbosa, né? Ele trabalhou pela eleição dela para vereadora, ela se voltou contra o governo, o que é uma coisa triste, eu tenho uma reserva contra pessoas que fazem isso, mas eu acho que o partido deu um ponto final, porque o partido já resolveu e já fechou, como outros partidos já estão fechados. O que eu lamento é que a gente vai ter uma sucessão, como sempre aconteceu nas duas eleições do Paulo, com 20 partidos apoiando o candidato da situação, aí depois, na hora de dividir cargo, vai ter um monte de vagabundo, um monte de incompetente, um monte de idiota ocupando o cargo na prefeitura, porque é o preço que vai se pagar por esses 20 e poucos partidos que vão compor a base dele. Se vai ser por WO ou não, triste a nossa cidade, que vai ter uma eleição desse tipo, em que você ganha por WO, porque existe muito pouco comprometimento do candidato eleito com a cidade. Ele tem com a corja que o apoiou. Então, eu tenho uma restrição em relação a isso. Só que eu vou falar uma coisa aqui. Não sei o que a Camila acha. O Rogério tem que apostar tudo para ganhar no primeiro turno. Porque se ele não ganhar no primeiro turno, o bicho vai pegar. Agora, veja, Mohamed, a primeira eleição do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, em 2012, ele enfrentou dois ex-prefeitos, a Thelma de Souza e o Beto Mansur, e o candidato do prefeito João Paulo Papa, na época, que era o Sérgio Aquino. Não foi uma eleição, assim, deserta, não, vamos primeiro. O Papa escolheu uma samambaia para sair candidato, que era o Aquino, né? Uma peça decorativa que não servia para nada, não sabia falar, tal, e o Papa fez sabendo que ia perder. O Beto, tadinho, estava já na decadência dele. A Thelma era uma sombra do que era, e o PT pagando o preço da Lava Jato, de denúncias, de uma série de coisas. Não, antes da Lava Jato. Mas já tinha o mensalão, a Thelma já não conseguiu se eleger deputada federal. Então, na verdade, se você pensar bem, essa história de WO já começou lá atrás. Quando o Paulo sai candidato com uma campanha que custou o equivalente a uma campanha para senador, porque, na verdade, ele tinha herdado a estrutura da campanha do Senado que tinha sido montada para o Chalita, ele montou uma estrutura de partidos e apoios cooptados que praticamente um amistoso. Se você somar a Thelma, Beto e a Samambaia, não deu nem pro cheiro, ele ganhou o primeiro turno. E ganhou na cidade inteira, praticamente. Então, esse hábito, você fala, não, mas você está tirando o mérito do candidato. Não estou tirando o mérito do candidato. É que isso não é uma política que eu acho que é sadia para a cidade. Então, na verdade, são 3 eleições sim, Paulo. Porque falar de ex-prefeito, imagina, o Sarney é ex-presidente, sai candidato a alguma coisa, não se elege nem para síndico de prédio.
Para ser senador tem que ir para o Amapá. Então, na verdade, esse negócio de ex não quer dizer nada. Beto e Thelma eram carta fora do baralho. E o Papa, na minha opinião, né, ninguém entendeu a cabeça dele, né, achou que elegia um poste, escolheu uma samambaia e a samambaia também não deu nem para o cheiro. E o Paulo nadou de braçada naquela eleição. A reeleição dele foi uma piada, não tinha nem para ninguém. Ele teve o apoio de praticamente todos os partidos, sobraram 5 ou 6 que acabaram lançando candidato. E ainda tinha um candidato satélite, lembra? Um candidato satélite, aquele que depois ganhou programinha na televisão. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem na eleição. Esse ano, infelizmente, vai ser a mesma coisa. Agora, tem que ganhar no primeiro turno. Porque se não ganhar no primeiro turno, eu acho que a cobra vai fumar. Agora, veja, Camila, você concorda com isso? Porque nós temos na eleição de Santos vários pré-candidatos, entre eles um vereador de muitos mandatos, Antônio Carlos Banha Joaquim, um ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, tem o delegado Romano, tem o candidato do PT, tem outros candidatos aí sim, viu? Não sei se você concorda com isso que o Mohamed falou. Tem vários, né, Paulo? Mas precisa ver quem vai fazer frente para isso. Porque todo o apoio está direcionado para um só. E todos que seriam potenciais concorrentes estão apoiando o mesmo. Então, eu concordo com o que o Mohamed falou. Mas aí, assim, ou ganha em primeiro turno, ou aí vem a confusão. Porque aí vai perder muita força. Então, concordo com o que o Mohamed estava falando. Tem chance, o WO é óbvio, vai ser muito feio. Infelizmente, é uma eleição sem concorrência alguma, o que faz uma eleição ser sem graça, vamos usar esse termo, mas ou ganha em primeiro turno, ou aí vem a concorrência e pode ser que perca. Eu acho que um ex-presidente do TJ é um candidato aí, talvez apoiado quem disse pelo que ele presidente não da é? República. Eu acho que é um candidato forte. Mas eu não estou falando que ele não é. É justamente por isso. Se não tiver segundo turno, é um candidato para 15%, 20% dos votos. Por que o Rogério tem que apostar tudo no primeiro turno? Porque se o Rogério for com ele... É ou não é, Camila? Se ele vai para o segundo turno com ele... Não, no segundo ele tem sombra. No segundo turno, todo mundo se junta com esse outro candidato. Porque você não consegue conceber o Douglas do PT, por exemplo, declarando apoio ao Rogério. Você não consegue conceber os outros candidatos... vamos colocar Baiardi, Banha... Talvez o Banha, mas que eu acho que o Banha não chega na reta final, não vai ser candidato. Mas você não vê os outros candidatos apoiando o Rogério. Então, o que acontece? É aquela história. Você não conseguiu ganhar no primeiro turno, você já mostra fraqueza. Pô, você está com todo mundo, dinheiro sobrando e não consegue ganhar, meu amigo, é agora que eu vou te jantar. E os caras vão se unir. Turno ele perde. Exatamente. Agora, ele vai ter apoio total, o Rogério vai ter apoio total dos outros. Então, eu acho até que tem essa questão aí de... Eu não vejo exatamente dessa maneira, mas a gente tem comentado essa semana que um lado curioso dessa eleição de Santos é que os candidatos que estavam na frente em todas as pesquisas não se declararam candidatos. A Rosana Vale e principalmente o professor Kenny. Mas tem esse lado bacana que o Mohamed destacou. Eles têm mandatos, eles são representantes da Baixada Santista. A Rosana Vale tem conseguido realizações importantes no mandato e eles continuam como representantes da Baixada Santista. Esse lado é bacana. Paulo, a Rosana Vale fez o que todos os políticos deviam fazer. Ela seguiu a mesma linha. Ela entrou para fazer uma coisa e declarou que vai até o final. Se todos os políticos seguissem essa linha, nós teríamos a população muito mais satisfeita, porque ela deu a palavra dela e ela está indo até o final.